Estamos ao vivo. Polvo. Agora praticamente eu já estou familiarizada com essa turma aí. Bom, cheguei. Dá uma direitada aqui, polvo. Bom, vamos lá. Eu tenho umas coisas para dizer que é muito importante. O cachorro morreu com uma tosse dessa. Tinha um cachorro que morreu com uma tosse dessa. Bom, tudo bem. Né, polvo? Cheguei, polvo. Ai, gente, desculpa aqui. Olha a nossa, tá? Bom. Esse polvo tem que entender que a gente tem o direito de se divertir. A gente tem o direito de brincar, gozar a vida, né? Enfim. Bom, gente, eu vou ser um pouco breve, bem expressivo possível. Bom, o meu assunto que eu tenho para tratar aqui é sobre as questões aí que vem acontecendo aí, que não é um fenômeno natural, mas ao mesmo tempo já aconteceu de longa data. É que eu me comovi com um vídeo que uma pessoa achou uma criança no lixo e ela me perguntou, né, porque eu estava me sentindo tão triste com essa história. Claro, é uma questão humana, né, de se viver, mas eu tenho uma história dentro da minha família, que a minha mãe tem uma história equivalente também, né, que ela foi jogada no lixo pelo meu avô, né, e pelo que pouco que eu sei dele, ele era uma pessoa assim muito, digamos assim, de uma aquisição financeira muito grande. E para ele não, que para aquela época lá dos anos 40, era uma situação que era minha mãe foi uma filha fora do casamento dele. E aí o que aconteceu? Se na integridade familiar essas pessoas soubessem, não tinha que ficar com a criança, tinha que ficar com outra coisa. Mas tudo bem, minha mãe, ela, um jeito assim muito cruel de ser, pelo pouco que eu soube, né? Minha mãe foi arremessada no mato e foi uma coisa assim muito estranha, porque foi um cachorro que achou ela, mas também tinha uma pessoa na época lá que estava caçando, né? E esse cachorro conseguiu achar a minha mãe e eles acolheram ela, né? Bom, gente, o que eu venho para falar esse assunto? É que a tristeza é tão grande, sabe, que essa questão do ser humano já de décadas já ter essa situação. O assunto que eu tenho para rodar aqui não é uma questão de que existem seres humanos perversos, que tem seres humanos progressistas, bons, mas é aquela situação que eu digo. A natureza deste universo que nós vivemos aqui requer um equilíbrio. E esse equilíbrio é o quê? Não é que nós sejamos alguma coisa que essa cultura maniqueísta que se impõe diante da gente seria assim absoluta e imensurável. Nós, como seres humanos, temos que compreender uma coisa, que a saída para a realidade é o seguinte: existe uma coisa chamada justiça. Para as pessoas com um olhar um pouco mais superficial e raso, eles não compreendem esse tipo de sentimento. Por quê? Isso foi uma coisa que aconteceu com a minha mãe. Olha só, eu estou falando de uma pessoa que eu devo a minha vida. Mas o que acaba acontecendo para as pessoas olharem e ficarem indignadas com esse tipo de situação? E não prestam atenção que elas mesmas geram para circunstâncias como essa acontecer. É que nós vivemos num mundo, vou explicar agora o que a sociedade é em si. Que tudo tem que ser perfeito, tem que ser bonitinho, feio, colocado nos seus devidos lugares, arrumado e organizado, e não tão civilizado assim. Por que não é tão civilizado assim?
a nossa existência, pelo menos do pouco que eu compreendo aqui, existe uma coisa latente nas nossas vidas que se chama dívida kármica, mas assim, eu tenho que tomar muito cuidado com essa palavra, porque a palavra karma já foi muito rechaçada, principalmente por essas religiões aí que são de conteúdo mais trevoso, mais herético, essas coisas do tipo, entendeu? Fica muito difícil explicar isso assim num só dia, ao vivo, para todo mundo aqui. Mas eu vou falar um resumo do que é o que é. Que, em primeiro lugar, uma sociedade sã, uma sociedade que se prevalece como uma sociedade, digamos assim, entre aspas, perfeita, deveria valorizar o ser e não o ter, para começar. Mas para a gente fazer um processo de infraestrutura como essa, primeiramente a gente tem que desfazer certas culturas em primeiro lugar. Em segundo lugar, se no dia que o ser humano entender que esses tipos de eventos, igual aconteceu com a minha mãe e muitas das vezes já aconteceu comigo, que um belo dia eu vou contar aqui o que já aconteceu, mas quando a gente passa por essa transformação, a gente tem que ter um seguinte sentimento. A gente está cessando essa, digamos, essa dívida que a gente tem com o universo. Por que eu estou dizendo isso? Há muito tempo atrás, eu vou dizer um ponto de vista do que é a minha crença dizer, e as pessoas na questão de eu não acredito nisso, eu sou assim, não sei o que, problema de vocês, mas eu não estou dizendo na grosseria, estou dizendo num ponto de vista que é o sensato dessa dimensão aqui, que eu vou falar a verdade para vocês. Nós vivemos numa dimensão que nós estamos realmente assim com o objetivo de criar transformações significativas para um coletivo inteiro. E essa é a fase que nós estamos passando, que é exatamente a nossa vida e existência no conteúdo de que é só um outro ser humano pode ajudar outro ser humano. Essa cultura do indivíduo, essa cultura do eu sou mais eu sou em pró a mim e o outro que se foda, eu só falando desse jeito, né, que é a maneira que eu encontrei aqui mais simples de dizer, esses tipos de estrutura, gente, já está acabando. Não tem mais, não vai acontecer mais. Por que eu estou dizendo isso? Não é no sentido utópico de vida. É porque, assim, se perpetuar esse tipo de cultura, o que vai acabar acontecendo? Em primeiro lugar, falta de recursos. Segundo, são situações inusitadas, irreversíveis e que muitas das vezes as pessoas em si, comuns, simples, entenderiam isso como causa do mal, que existe algum castigo, alguma coisa assim. Não é isso. O que acontece, gente? Com o devido tempo que nós surgimos aqui, existe uma situação que não é fácil de se explicar e que não é fácil de se compreender logo de cara, é uma coisa que você tem que ir gradualmente sentindo isso, que a nossa vida humana, a gente foi se aperfeiçoando, nós fomos talvez assim trazendo egrégoras estranhas, mas aí a gente está perpetuando um caminho que quando a gente não se resolve lá atrás no passado, a gente está destinado a repetir aqui no futuro. Por que vocês acham que as pessoas esquecem tudo muito rápido? Em primeiro lugar, as pessoas têm um problema muito grande, que é viver em distração. Na maioria das vezes, quando se diz, quando vai melhorar? A partir do momento que você melhorar. Mas é muito simplista esse pensamento. Por que eu digo isso? Melhorar não é exatamente esperar uma coisa instantânea, um milagre, coisa do tipo. É quando você muda a sua consciência. Quando você se transforma e você tem um outro nível de consciência, como eu estou fazendo, que é uma questão de desfazer culturas, principalmente maniqueísta, essa cultura de que eu tenho que olhar para o outro como bonito, feio, certo e errado, a gente acaba adquirindo uma consciência melhor. Então a gente não tem que esperar uma situação de milagre que está lá em cima,
uma situação que está aqui embaixo, coisa do tipo. Em primeiro lugar, eu vou explicar de uma maneira bem tranquila para que vocês entendam. A nossa vida, o micro, é junto ao macro. Ou seja, se você comparar você com o planeta Terra, você é pequeno. Mas se comparar o planeta Terra com o universo, a gente é deste tamanho, um pontinho azul, como diz Carl Sagan, né? Então, o que acaba acontecendo? Quando você... Vou fazer uma comparação bem esdrúxula aqui para vocês ver se vocês entendem aqui. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples e bem didática. Quando você compra uma TV grande, você diz assim, ah, que legal, espetáculo. Tá, tudo bem. Isso é o que todo mundo busca. Mas você chega mais de perto e você tenta ver e você não tem um espaço dentro da sua casa, uma casa assim tipo igual a minha aqui, de 50 metros quadrados, essa qualidade não vai ter a eficácia necessária para que você viva tranquilamente e melhor. Mas quando você pega uma coisa pequena, é simples, é cômodo e você consegue usufrutar à sua maneira, tá? Aí por que eu estou fazendo essa comparação? Que muitas das vezes as pessoas olham o macro como se fosse algo que seria regido por suas vidas, mas a energia que tem no macro tem no micro. Então o que eu quero dizer? Muitas das pessoas, quando fazem as suas devoções, as suas orações ou coisa do tipo, elas olham uma situação grande, maior do que elas, que quer que rege a vida delas, peça, alguma coisa assim. Não. Eu já procuro pensar assim. Procuro em determinar. O que é determinação? Determinação é uma situação da qual você fala assim, chega, não aguento mais. Vou dar um ponto final, um término nisso aí. Então, o que acontece, pessoas? Enquanto a gente viver nesse mundo, que as pessoas consigam assim botar na cabeça que não tem que se colocar o outro como inimigo, como adversário, como algo que se inspire para que essa luta dessa cadeia alimentar de dominação, quando a gente desperta para um outro tipo de sentimento, que seria o sentimento de que você precisa do outro, assim como você precisa de si mesmo, e que você compartilha essa experiência com você e com as outras pessoas de uma forma unitária, e que nós precisamos exatamente da qualidade do outro para viver, a gente acaba com esse tipo de adversidade, que não é diversidade, é adversidade, e animosidade entre os seres humanos, entre as pessoas. Esse tipo de consciência só vai ser quebrado. Infelizmente a gente adquiriu uma cultura que eu estava até tentando conversar aqui com a Milena aqui ainda há pouco, né? Mas eu tive umas urgências aqui para resolver. E eu ia falar com ela justamente isso, porque eu passei para ela uns textos aí falando exatamente sobre os protocolos dos sábios de Sião. Aquilo todo mundo sabe que foi uma farsa e tudo mais, mas só que como se fala ali também sobre a questão do maniqueísmo, que é o direcionamento das pessoas a se separar entre o quente, o frio, o bonito e o feio, Deus, diabo, aquela coisa assim, é uma coisa que não é do dia para a noite. Porque essa cultura que a gente adquiriu, que é do eu próprio, eu sou mais eu sou não sei o que, teve uma certa seita que chegou uma vez para mim que você tirar o D e o S fica eu. Quando eles falam isso, no pouco que eu entendo sobre maniqueísmo social, é uma situação de que, é assim, eu acho até bonito essa frase, quando eles falam muito essa situação de que é desse mesmo chão que você cai, desse mesmo chão que você levanta. Mas eu vou interpretar isso de uma outra maneira, né? Que quando você realmente tem situações diante da sua vida que em muitas e outras não se tem ajuda necessária para que você se levante, claro que se você tiver forças o mínimo dentro de si, você vai se levantar. Mas você tem que inspirar essa força para as outras pessoas. E aí todos repetirem gradualmente esse tipo de coisa. Mas só que quando foi passada essa frase para mim,
foi de uma maneira dizendo que o eu é melhor do que o outro. Olha só para você ver como é que essa situação que a gente vem evidenciando sempre e olhando de uma maneira muito simplista, maniqueísta, e pouco, digamos assim, de servir, mais exploratória, mais predatória, as pessoas começam a olhar para a vida. Claro, não estou dizendo que as maldades existem, mas é porque nós somos seres incompreensíveis. Mas é nós que estamos gerando as maldades que estão realmente se posicionando no mundo. Mas eu não falo maldade, não é no sentido de existe uma força trevosa ou coisa do tipo, não. Eu digo assim, é a geração de circunstâncias, eu consigo entender a maldade como geração de circunstâncias que nós fazemos e não arcamos com as consequências. Exemplo disso, situações assim que as pessoas têm aquela ideia de que tem que se sobressair sobre as outras, se posicionar de uma maneira da qual o outro é submisso a mim. Por exemplo, eu jamais, se eu tivesse, digamos assim, uma oportunidade de ter milhões numa conta minha, eu jamais teria uma empregada. Por que eu estou dizendo isso? A não ser que fosse uma situação de que tivesse um acordo. Eu falasse assim, ó, tô junto com você, eu te deixo coisas por sua conta, mas ao mesmo tempo eu não vou te tratar como sub-humana, porque você também é como eu também. E tudo é um trabalho de cooperação. A pessoa precisa, eu preciso também, mas ao mesmo tempo é uma situação de que eu estou fazendo os outros afazeres e a pessoa está acima. Só que na maioria das vezes, igual aconteceu, vou botar um exemplo bem esdrúxulo aí do Mário Gomes aí, que ele era sozinho, ele tinha uma mansão cheia de empregados, não é só para dizer que era o cara, né? Olha o fim que o desgraçado teve agora. Tá morando na casa do primo, num porão, e só tem um colchãozinho e tá vendendo sorvetinho na praia. Não é que isso é indigno, mas ele criou uma circunstância para a vida dele de infelicidade que ele botasse ele acima e abaixo. Agora ele está vendo abaixo como é as coisas. Eu estou fazendo essa comparação esdrúxula aqui, mas que é a realidade, porque essas pessoas que querem chegar a topo acima da pirâmide, principalmente pessoas como nós, que temos uma vida simples e que a gente entende que eu não posso falar que eu sou uma pobre melhorada, eu também não posso dizer que eu sou muito pobre, coisa do tipo, não é questão de aquisição financeira, é uma questão de olhar a vida como servir ao outro de uma forma tranquila. A gente ter a serenidade de quando errarmos a gente pedir desculpa, mas só que é aquela coisa, né? Essa questão do pedir desculpas é um ato muito nobre. Essa questão do arrependimento, não remorso, mas arrependimento no sentido de que você errou, mas só que é aquela coisa, você come uma maçã, mas você não tem como descomer uma maçã. Então, turma, é assim, eu não tô falando aqui que a gente está aqui nesse mundo a passeio, tá? A gente não está aqui para dizer que no final de tudo a gente vai ficar assim. Porque, por exemplo, eu conheci um terapeuta de comportamento que era uma coisa quase que eu faço, que é uma pessoa que era consultora de empresa, mas só que eu achei bem interessante, que ele transformou o trabalho dele numa questão de terapia comportamental humana, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Que seria exatamente o que? Nossa vida, a gente tem que buscar a felicidade. Nessa felicidade, a gente não está assim naquela situação. Ah, quando eu me formar, ah, quando eu for eleita para alguma coisa, ah, quando eu não sei o que, eu vou ser feliz. Não, a felicidade, ela é o seguinte, ela é o momento presente baseado numa situação de que como você enxerga e aproveita esses momentos, porque a vida é aproveitar. Agora eu estou aqui com vocês, mas eu não sei se eu vou estar aqui de repente daqui a 30 anos. A gente não sabe. A gente procura planejar, a gente procura determinar o melhor. Mas eu sempre tenho uma coisa comigo, um sentimento, que é assim, eu tento determinar isso todos os dias, mas vai ser uma coisa muito
digamos assim, uma chama muito difícil de manter acesa, mas eu vou procurar manter. É exatamente o seguinte: é tentar a gente desconcertar essa cultura que foi imposta para nós recentemente, mas também teve uma outra cultura aí que foi dos anos 30, que foi colocada como uma situação de que tem que separar as pessoas que são ricas, que são pobres. A gente tem que entender que as pessoas estão unidas pelo ressentimento e pela raiva por não ter conseguido as coisas na vida no sentido que ela quis. É um sentimento até infantil, não vou dizer que não é nem um sentimento de criança, porque uma criança ela tem uma certa curiosidade e ao mesmo tempo uma ingenuidade de questão de mundo. Mas quando a pessoa, o ser humano está no infantil, ela tem uma ideia de que aquilo ali que ela, digamos que é um pouco nobre, que é o que ela determinou, para a cabeça dela tem que se fazer o que ela está vendo e tem que acontecer. Por um lado, gente, quando a pessoa tem uma fé profunda e que tem o sentimento canalizado para o lado certo, ela consegue realmente fazer as coisas acontecerem. Mas no outro tempo, tem uma situação de que muitas das vezes, eu vou falar de mim, tá? Eu vou dizer outra pessoa, eu vou botar o exemplo eu mesmo, que eu também não posso dizer que eu sou exemplo para alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu aprendo com meus erros também de uma forma, digamos assim, de experiência, né? Eu tinha, no caso assim, ainda tenho, né, mas eu não considero muito, algumas pessoas dentro da minha família que eu fui criado, que como eu mencionei no começo, a minha mãe foi uma pessoa que foi jogada fora pela família original, né, romeno e tudo mais, né. E aí o que acontece? Essas pessoas que eu fui criado nessa família tinham uma aquisição financeira muito boa. Aí eu olhava assim, eu tinha meu primo, tinha bicicleta, tinha tudo, mas eu não tinha nada. Mas ao mesmo tempo, depois que eu cresci, eu comecei a pensar assim, puxa vida, eu tenho que ter a boa sorte de pelo menos eu ter uma família por perto. Algumas pessoas, mesmo que seja de um jeito que não foi exatamente aquela maneira que eu gostaria que fosse, porque seria fazer um pedido muito além. Isso é uma coisa que a gente se conquista, não é uma coisa que a gente ganha de presente todos os dias. A gente tem que ter um olhar assim de um pouco, digamos assim, de... Eu não vou falar de... Não é a palavra benevolência que eu quero achar, eu estou falando aquela palavra de... A gente tem um pouco de isenção de não olhar para a fortuna do outro como se a gente cobiçasse ela. Né? Porque esse é o sentimento, por isso que eu estou fazendo essa comparação, com as pessoas que de repente são reacionárias, são as pessoas que estão aí no mundo aí para expor esse ódio, assim, já acorda já xingando as pessoas, tá sempre de mau humor, nunca ri, entendeu? E na maioria das vezes, claro, não tem esse senso com elas, né? De repente eu posso até falar uma coisa aqui, você que é mulher e que é, digamos assim, bolsonarista, não conservador, mas que tem uma isenção aí, que são poucas, né, boa parte dele, mas vou dizer essas mulheres mais bolsonaristas, mais assim, que tenha, digamos assim, um ponto de vista de olhar a vida como perfeição, eu acho assim, do meu ponto de vista, que elas nem devem ter orgasmo também, né? Porque somos gente tão amargurada, tão gente tão assim fora de contexto de vida, porque eu nem sei como é que umas pessoas dessas conseguem respirar. Porque tem uma turma aqui que eu já fiz um vídeo uma vez, que tem umas pessoas ali para baixo que eu considero elas até como os confederados brasileiros, né? Que realmente se você vai no bar, você pede água porque você sente sede, aquela coisa e tal, você quer realmente trocar uma ideia de mundo com a pessoa, mas a pessoa já te trata truculentamente, já te impõe uma coisa que não é realmente o que ela é por sua vida, aquela coisa e tal, né? Mas eu tenho a resiliência suficiente para entender um pouco o sentimento desse povo aí. Por quê? Eu comparado com essa história que eu falei para vocês, que quando eu era criança, infância, né? Eu tinha um pouco de raiva porque as pessoas tinham aquela fortuna ali, eu não tinha. Esses adultos infantis, eles têm isso também. Só que como é que a gente vai curar esse tipo de situação? É botar na cabeça delas que a capacidade não está fechada.
capacidade está aberta. Ela tem que ter perspectiva de vida, porque na maioria das vezes, eu vou falar até agora das minhas companheiras aí, travestis aí que tem por aí, eu vou dizer uma coisa. Na maioria das vezes elas teve duas coisas. Aprendeu educação, uma questão meio que à margem do que seria, né, socialmente dizendo, né, não é que eu enxergue o mundo com margem ou não margem, mas eu vejo assim dessa maneira que a falta de conduta das pessoas levam realmente uma destruição por elas serem rejeitadas e tudo mais. Eu não tive esse... Que bom que eu não tive esse tipo de celeuma ainda, mas assim, teve muitas vezes que eu já passei coisas de ser pra fora de casa, coisas do tipo, mas é coisas de gente irracional, que um belo dia eu vou explicar com calma. Mas a situação que eu levo a sério e falo para vocês é que nesse tipo de circunstância dessas travestis que nós realmente conhecemos e que são realmente revanchistas da vida, e que tem essa natureza de que quer impor as coisas, eu preciso me impor, eu preciso se impor, eu preciso não sei o que, são pessoas que realmente elas estão querendo fazer igual aquela situação da selva, né? Vamos abrir a boca, eu vou engolir e quem realmente estiver assim, tudo bem. Porque aqui na minha cidade eu só ouvi falar dela, mas eu nunca vi esta pessoa. Muitas das vezes, quando eu saio aqui em Petrópolis, eles falam muito que tinha uma travesti chamada Jaira. Ela teve um fim horrível, pelo pouco que eu sei, pelo pouco que eu soube. Mas ela só era respeitada porque ela era uma pessoa realmente do tipo assim, ela era encrenca 4.0. Isso ela ficou famosa por ser desse tipo de conduta. Isso é felicidade para a pessoa? Não é. Olha o fim que essa pessoa teve. Olha o tipo de não aprendizado suave que essa pessoa colheu para a vida dela. Ao mesmo tempo, também já tive uma amiga também que ela conviveu comigo, que era a Bianca também, que morava aqui na cidade. Ela tinha um codinome de Marcelo, assim para não dizer que ela nem era registrada, porque eu ajudava ela, tudo mais, eu convivia com ela, eu tenho intimidade para ela chamar pelo nome masculino dela assim, tá? Me perdoem essa turma aí que é do maniqueísmo orgânico que a gente está vivendo, que está insuportável, essa situação de que não se leva ninguém a lugar nenhum, aquela coisa e tal, né? Mas vai falar assim, mas teu nome é Vanessa ou é... Tá, mas enfim, um dia eu falo meu nome mesmo, que eu nasci e tudo mais, porque aquilo ali é uma cláusula pétrica, né, que não tem jeito, né, ferro e fogo ficou ali, mas não estou dizendo que essa coisa é predominante, né. Nós temos realmente a situação mutável, que é a nossa transformação na vida, né? Mas eu não estou afim de falar esse assunto. Mas aí o que acontece, turma? Essa situação dessas pessoas que passam por circunstâncias em casa, às vezes a mãe grita, tem irmãos, tem competitividade em casa, rivalidade, coisas do tipo que a sociedade impõe pra gente, que as pessoas realmente no meio familiar elas colocam isso na vida delas, elas acabam se comportando de uma maneira irracional. E aí acha que tudo é motivo para competição, tudo é motivo para realmente um duelo, tudo uma situação que se fica assim, mas só que infelizmente a gente vê esses grupos LGBTs aí, que eu já vou botar o dedo na ferida já numa coisa que realmente já vem me irritando já desde 2018, o que eu tenho que falar. A impressão de que eu tenho, e é o que eu vou falar para vocês, não é porque é questão de lugar aqui, outra ali. Essas pessoas realmente, eu penso que elas estão realmente se fazendo numa situação progressista, mas ao mesmo tempo elitista. E o que significa isso? Elas pegam as pautas da gente, porque é uma agenda que elas estão obedecendo de algum lugar, e que estão sendo fiéis a isso. Vou botar o exemplo da Lívia aqui, que ela é metá comigo, entendeu? Ela é tipo, não é minha amiga, mas também ao mesmo tempo é minha inimiga junto, mas é assim, eu realmente prefiro não me entender com um ser vivo desse, entendeu? Não significa que um dia eu vá deixar uma oportunidade de eu conversar com essa pessoa, mas a princípio não, porque as pessoas que têm aquela ideia de superioridade em cima da outra, eu não me posiciono de uma maneira
que eu vou me corresponder a ela. Eu prefiro que essa pessoa venha até a mim e aí eu digo realmente o que eu tenho de sentimento aí. Ponto. A segunda chance, que eu falo assim para esse tipo de coisa, das pautas LGBTs e tal, é o que acontece? Existe um núcleo predatório e exploratório. Por que eu estou dizendo isso? Pessoas que estão indo até o governo, não estou dizendo que são todas elas, boa parte elas pegam e não compartilham isso conosco. O que acontece? Você participa ali, tem aquela audiência do quanto mais idiotas melhor, só falando dessa maneira mesmo que eu me expresso aqui, e não estou fazendo exatamente assim digamos assim, uma generalização, mas eu estou dizendo boa parte que eu conheço, elas pegam e dizem ser absolutas. Como Petrópolis é uma cidade pequena, eles se acham absolutos. Eu, pelo menos, eu posso dizer que tem, digamos assim, dois grupos aqui que eu acho perigosos. É o grupo do Yuri e é o grupo do PCdoB do Daniel também. Entendeu? Desculpa aqui falar, mas daqui na minha cidade não tem gente de esquerda, não tem gente de... A não ser que eu tiver um outro grupo aí que eu conversar, falar com eles as demandas que se exigem no município, que eu já colhi justamente com as meninas aqui. E o que acontece? A melhor que eles acham que tinha morreu, mas ao mesmo tempo era uma pessoa que correspondia na burrice deles, porque era uma pessoa subserviente a governo e tudo mais. E não se compreendia exatamente nem a celema do que é a vida arriscada aí, como eu já passei várias vezes, né? Eu já quase morri por causa de violência aí, e rejeição também, né? Por experiências de convivência na sociedade aí que não compreende só do simples fato de nós sermos assim. Aí essas pessoas, gente, tentam entender e compreender uma coisa, que elas querem fazer uma situação conosco, que elas pegam a gente e querem adestrar. E o que significa? Ah, eu vou fazer por você, não sei o quê. Mas só que elas arrecadam alguma coisa de algum lugar, principalmente recursos, principalmente, não vou dizer tão governamental, mas de situações de doação, de ONG, coisa assim, porque eu sei que eu trabalhei na Cruz Vermelha, eu sei como é que funciona esse tipo de coisa. Essas pessoas acham que eu sou idiota e que eu não sei. Eu fui, uma época, talvez assim, quase semi-tesoureira da Cruz Vermelha aqui de Petrópolis aqui. E eu sei como é que funcionam essas coisas. Aí essas pessoas que dizem que estão fazendo pelos mais pobres, dizem que estão fazendo não sei o quê, elas têm uma agenda com elas, não estou dizendo todo mundo, estou falando boa parte dele, principalmente o grupo daqui, eles pegam a gente e exploram. Em vez de servir, pegar nossas demandas, sentar, debater, pegar ali as demandas necessárias para que se possa fazer alguma coisa, porque eles se sobrevivem da desgraça que a gente passa por aí. E isso é tão real e por isso que eles têm raiva de mim. Porque eu falo isso na cara deles e realmente, socialmente dizendo, é mau caratismo isso. Mas eu não estou aqui para julgar as pessoas. Eu não estou aqui para falar às pessoas. Eu estou te dizendo que esse tipo de comportamento, conforme eu estava falando aqui no começo, que essas situações que eu falei do neném do lixo, da situação da minha mãe que teve esse resgate, essas situações todas que realmente essas pessoas se comportam dessa maneira que a gente não compreende direito e que depois vem em forma de talvez uma doença, um desastre natural ou alguma coisa do tipo, o que acontece? Do micro e o macro, igual eu estava mencionando. Quando tem esses tipos de comportamento de uma sociedade que não deve se prevalecer com isso mais e que tem que se valorizar o coletivo, essas coisas que acontecem que são inesperadas e irreversíveis, aí elas dizem assim, ai foi Deus que quis, ai que não sei o que, aquela coisa. Gente, eu tenho um pavor desse tipo de gente que pensa assim. Por quê? O que adianta você chegar, você fala assim, eu bati com um carro. Aí tu vai lá, argumenta com uma pessoa que tu bateu no carro dela também, aquela coisa e tal, aí fala assim, ah, foi Deus que quis. Já pensou se isso fosse um argumento assim, a pessoa conformasse e aceitasse, pronto, ah, pelo menos eu tô vivo, vai embora? Não, gente, não é assim. A situação das nossas vidas, elas vêm desses pequenos fatos, porque é dali que a gente começa a aprender. Desde um tombinho que você toma numa escada, igual nesse dia aqui que eu caí da minha cama, até situações grotescas que chega um fiscal
de uma empresa de ônibus e grita com você. Mas só que ele colhe situações que não é que eu tenha que morder a isca, ele está colhendo infelicidade para ele mesmo. Ele está botando na cabeça dele que ele é infeliz. Mas ao mesmo tempo, turma, não é porque você tem esse otário que você vai deixar de se defender. Você precisa entender, todas as pessoas precisam entender, que existe lei, existe alguma coisa, mas em prol de alguma coisa que a gente tenha, não funciona tão bem. Mas só que quando não funciona, a gente entende e bota assim, pô, vou tentar conversar com a pessoa, vou tentar fazer isso. Se não consegue, a gente procura a lei mesmo. Mas em certos casos, como aconteceu nisso, a causa não é tua. A causa é da própria pessoa. Ela que está criando geração para coisas para elas serem infelizes. Como por exemplo, eu tenho uma tia arrogante aí, mas só que ao mesmo tempo eu tenho bom coração. E eu enxergo ela até como uma pessoa perdida, no sentido de estar na vida. Entendeu? Eu estou botando esses exemplos perto de mim para que vocês entendam completamente em todas as coisas que estão aí do lado de vocês e que vocês não compreendem do porquê tem o sentimento de ter aquele ser ali perto de você que você não resolveu aquele problema. Por quê? Esses fatos pequenos de que você xinga o outro, que você diz que o outro não sei o quê, geram situações para que você passe por uma situação infeliz, como você está fazendo o outro feliz também, no passado, como você fez. Isso é uma coisa, não é que a gente tem essa corrente perpétua como uma bola carregada, do que se diz assim, porque a palavra karma, quando as pessoas dizem que eu falo que está rechaçado, é como se fosse uma punição, um castigo, coisa assim. A tua missão nesse mundo, tenta entender, você que é um ser humano que está aí me assistindo, a tua missão nesse mundo aqui é resolver os problemas sociais e os problemas diários da sua vida que você tem que lidar e se transformar numa outra pessoa. Então, quando eu me posicionei como uma pessoa transgênero, foi por dois motivos. Primeiro, resolver o passado. Tem uma coisa bonita que é o meu lema mesmo. A segunda coisa é a situação de que o meu dom pode ser usado como um bem-estar cooperativo, nem que seja pequeno, não precisa modificar 7 bilhões de pessoas, mas uma, duas, três, quatro já tá de bom tamanho. Se esse espelho da vida começar realmente a ter um brilho maior, é duas coisas que você tem que tomar cuidado. É assim, o sucesso vem demais e quando existe o tal brilho ofusque demais os olhos dos outros, você não se abater nesse tipo de situação. Eu aprendi isso, gente, de uma maneira que não foi assim da noite pro dia. Foi uma coisa assim que eu demorei 2 décadas aí para entender. Quer dizer, desde 2004, eu acho que já levou-se assim já uns, não bota aí, quase 20 anos, 21 anos mais ou menos aí, que eu já tô nessa luta aí, nessa questão de entender a ideia de que existe uma causa e que existe um efeito, mas não de um ponto de vista predominante, até de um ponto de vista sistêmico também de viver. Por que eu estou falando isso? Isso não é uma prisão. A vida não é uma prisão. A vida é uma maneira que você tem de usar a sua criatividade pessoal para que você possa talvez enxergar a vida, a maneira que você olha a vida, de uma outra maneira. Não é aquela cegueira da ilusão. É aquela situação de que você tem que ter um sentimento, um olhar maior, até assim. Porque nesses dias eu estava discutindo com uma pessoa, eu vou falar nenhuma pessoa, eu vou dizer que é um conselheiro, quase como uma amiga minha. Eu estava dizendo para ela assim, sei lá, parece que desses 21 anos aí que eu consegui tá realmente fazendo essa prática aí do budismo e tal, eu consegui compreender uma coisa, eu estou conseguindo compreender e ler o sentimento das pessoas, principalmente as pessoas que têm um sentimento mais inferior de pensamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu dentro de mim eu tenho um lado racional, não vou mentir. Astrologicamente eu tenho Pollux comigo. Eu sou aquela pessoa que ao mesmo tempo quando eu fico, sabe, colhendo a raiva, aquela coisa, quando estoura é aquela coisa, aí vira a pessoa valentona aí. Mas eu tenho realmente assim controle disso aí, até pela questão de algumas diretrizes que eu consegui tomar. Isso existe porque
quando existe esses momentos que a gente fala que é um momento que acontece inesperadamente, para mim eu considero como um momento certo, né? Eu costumeiro no tolo se omitir na hora certa daquilo que foi prometido. Mas não é que você tem que encarar essa situação como um fardo pesado, mas que você procure compreender dentro de si que tudo tem jeito, mas não é daquele jeito mágico e pó de pirlim-pim-pim, como diz uma pessoa aí que eu vejo todos os dias em vídeo aí, ó, que a situação que nós estamos evidenciando no mundo agora, eu acredito que o desespero vai ser muito grande, o fanatismo vai ser muito grande. Não sei se isso vai recair também na minha vida como uma coisa, digamos assim. Bom, mas aí absorvendo bem, já tendo as ferramentas, está tudo bem, né? A gente, quando se lança o carro numa estrada para viajar, a gente sabe que tem que estar tudo calibrado e tudo mais, de ter as ferramentas necessárias. A gente atravessar, né? Essa estrada aí desse gargalo, que eu acho que a gente tem um pouco tempo de duração, mas ao mesmo tempo tem coisas no universo que contribuem para a gente passar por isso numa boa, tá? Mas a gente não é só coisas da qual que as pessoas enxergam, né? Mas às vezes as pessoas veem o lado um pouco ruim da coisa, porque do jeito que a gente está com falta de escolaridade, do jeito que a gente tem pouca percepção da nossa criação mesmo de vida, que não te deu aquele manual para você viver intersocialmente com outras pessoas sem ser os seus pais, a gente possa dizer que quando se prevalece isso, já as pessoas vão para o infantil mesmo. E o que é ter um enxergar de um adulto? É você olhar as coisas com uma certa serenidade e compreensão e falar assim, se você tem realmente uma situação com você, que você esteja um pouco melhor, procure ajudar essa pessoa, né? Mas ajudar essa pessoa não no sentido de você ser melhor e outra ser inferior, mas ajude ela no sentido assim. Não sei se essa é a consciência necessária que eu estou querendo passar. Mas você ser um instrumento que é assim, hoje você está mal, mas amanhã você vai estar bem. Eu quero que você lembre de mim como uma situação não de que foi uma pessoa que só te estendeu a mão, mas te deu um presente, não é isso não. Mas é assim, a vida é uma troca. A gente sabe muito bem que a gente precisa realmente passar esse sentimento adiante, né? Embora a educação e a conduta das pessoas para esse tipo de situação, que é igual eu falei ainda há pouco, as condutas interpessoais, sociais que a gente tem com a sociedade, é exatamente com esse sentimento de competitividade, de maniqueísmo, de situações que levam à polaridade, né, no sentido negativo, né? Você não olhar o outro como uma figura de troca de conhecimento ou debate, mas sim de uma situação de quase inimigo, né, que as pessoas têm, né, principalmente, né? Eu procuro evitar ao máximo porque eu da última vez que eu tive uma experiência dessa foi com algumas pessoas de um grupo aí que realmente eu estava conseguindo agregar algumas coisas através até da minha sabedoria subjetiva mesmo. Essas pessoas têm um sentimento tão competitivo das coisas que vê o outro sempre como inimigo, 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 e às vezes eu não consigo enxergar um palmo que se tem dentro de si. Mas só que eu acho muito bonito aquela situação de que a gente precisa se integrar, que a gente precisa se unir, aquela coisa e tal, mas só que tem momento certo. E quando já se declarou a pessoa, não te quero aqui, nunca, eu procuro me afastar o máximo que eu posso. Não é questão de eu estar numa situação, não é que assim, eu não tenho condições de estar num lugar que eu não estou tendo uma troca. Por exemplo, se eu estou sendo uma pessoa legal e sendo uma pessoa cooperativa e o outro lugar está me dando um espaço para que ela entre em duelo comigo e não está querendo saber, ali eu já estou entendendo a mensagem, não fique aqui. Então, em muitas coisas que eu obedeço essa cartilha que eu realmente eu tenho, eu consigo sucesso. Por que eu consigo sucesso? Porque eu estou me afastando de umas situações que talvez com o tempo eu não enxergava quando eu tinha me agregado, mas ao mesmo tempo nessa situação que eu saio, eu consigo criar, eu estou me sentindo muito melhor porque eu consigo concluir meus pensamentos de uma maneira construtiva.
Porque quando nós temos uma relação interpessoal com as pessoas na humanidade, eu digo no sentido social, a gente está aqui com o sentido de que nós temos a esperança de ter essa troca de experiência, essa troca de ideia, porque todos vivem todos os dias, todas as pessoas têm todo tipo de sentimento que seria exatamente essa volta e o retorno de um mundo assim mais humano no sentido construtivo de intelecto, né? Que é aquela coisa que a gente está falando, tá sobrevivendo. Mas isso aí, gente, não é uma coisa que o ser humano ficou burro agora. Isso já é uma coisa que foi exercitada lá atrás, até antes de eu nascer e até da geração da minha mãe mesmo. E vocês viram aí pela história que eu contei ali no começo, né? Porque o que existe diante disso tudo é assim, tem que se prevalecer o que é meu, o meu e o eu, aquela coisa assim, e o outro que se foda. As pessoas estão desse jeito. Mas só que quem tiver esse tipo de consciência de, digamos assim, deu de 2020, que foi o ponto sem retorno, quem ainda tiver esse tipo de consciência vai se dar mal. Porque olha só o que aconteceu. Em 2020 todo mundo ficou em casa e ninguém aprendeu. Tá aí o neoliberalismo com tudo. As pessoas assim, igual já aconteceu comigo, que me vendeu uma coisa, nem sabia me instruir como é que funcionava. Eu tive que recorrer a um monte de recursos aí, até um especialista para isso. Era até um recurso até mais barato, mas ao mesmo tempo eu precisei, né? Mas infelizmente quando a gente conta que a pessoa não tem, muitas vezes a gente tem que recorrer até a recursos para se defender como processos, essas coisas do tipo, né? A pessoa só está interessada em tirar o seu que se dane. Não é muito bom, não é que eu estou dizendo que você tem que deixar de se sentir, digamos assim, indignada com muitas coisas, mas é assim, quando aparecem esses momentos, e é muito difícil a gente ter essa resiliência que eu vou falar agora, é pensar assim, puxa, menos uma coisa que eu vou passar na minha vida, e eu tenho certeza que todas as vezes que você determina algo, e que esse algo seja talvez de paz, de momentos melhores, oportunidades, conhecimento de outras culturas e outros lugares. Só se você determinar nesses momentos que aconteça isso, com certeza mais cedo, mais tarde, ou até pode ser mais tarde, ou situações que você crie plataforma para que você estabeleça para que chegue um outro lado, essas coisas realmente, se você determinar, acontece, né? É só ter esperança. É uma das coisas que realmente o ser humano já perdeu há muito tempo e que a gente precisa desconcertar essa cultura maniqueísta de vida, essa situação de certo e errado, de bonito ou feio, eu preciso ser melhor do que o outro, a competição está muito grande. Então eu dou espaço, gente, para uma situação de competitividade na sociedade, não nesse tipo, mas no sentido até de, não seria conflito, mas que seria assim uma ideia de uma competição de nível intelectual, né, que as pessoas consigam ter novas ideias todos os dias. É nesse sentido competitivo que é o mais saudável, né? Até por aprendizado e a gente aprimorar, usar exatamente essa parte aqui do nosso cérebro aqui, que é a parte de raciocínio. Aí nesse ponto ainda tá legal, dá para fazer alguma coisa. Eu tinha essa esperança nisso lá no meado assim dos anos 90, né? Que a gente pelo menos tinha um lado, que eu pelo menos eu, né? Eu tinha algumas pessoas que a gente fazia certos, digamos assim, alguns trabalhos que eram acadêmicos, né? E que a gente tinha esse sentimento de trazer para a nossa sociedade algo de perspectiva, né? Agora eu vou falar um assunto, é o último, para ficar concluído aqui que eu tenho para dizer, que eu quero desejar a todas as mulheres trans e travestis do Brasil todo um feliz dia da visibilidade trans mundial. Por que eu estou falando isso? Aí que eu vou ser polêmica, mas eu preciso realmente chegar até vocês e falar que é a construção para um mundo melhor. Não é que eu seja contra o dia 29, mas o dia 29, no meu ver, foi um dia de interesse. Por que eu estou dizendo que foi interesse? Embora eu seja a única ativista mulher trans aqui da minha cidade, aqui, ó, eu falo para vocês que o dia 31 a gente não tem que abafar, botar embaixo do tapete, alguma coisa do tipo, não. O que a gente precisa, turma? O que a gente precisa entender? Resolver o passado. Se teve muitas travestis que morreram
nesse significado daquela data que todas essas pessoas politicamente dizendo diz que não é boa, embora eles não digam assim, eu comemoro só o dia 20, não. Dia 31 tem que ser comemorado também, porque são datas significativas, porque assim, se não fosse aquelas travestis que morreram um pouco antes daquela época, a gente não estava aqui hoje. Entendeu? Até uma questão até de solidariedade e memória, entendeu? Até para que a gente se sinta benevolente ao minuto de silêncio daquilo tudo que aconteceu. E a gente não tem que abafar essa data, não. Eu acho que a gente tem que botar na consciência que aquele 31 de março, né, que, claro, foi exatamente agora para os anos 2000, me recordo direito, foi essa data escolhida, né? E aqui no Brasil foi rejeitada, né? Votaram para o dia 29, né? Até para não lembrar essa data, mas isso tem um significado e uma significância. E isso que eu digo que é karma mesmo, entendeu? Se não resolver isso ou botar para baixo do tapete, a gente vai continuar morrendo sempre. E vai acontecer as coisas inesperadas aí, inimagináveis e irreversíveis, né? Eu acredito, sabe, eu boto na minha consciência todos os dias que a gente ainda vai, como pessoas daqui do Brasil mesmo, eu acredito que vai ter um dia que o Cristo Redentor vai ser demolido, que essa bandeira verde e amarela vai ser rasgada, que vai dar espaço para uma outra coisa. A gente ainda vai criar o nosso dia de independência ainda, que seria o lado mais bonito, que é o povo, né? A situação que a gente vai fazer uma revolução de baixo para cima, né? A gente não pode ficar mais nessa passividade eternamente, né? Porque a gente não deveria ser construído dessa maneira. A gente não podia botar na consciência, turma, que foi um rei que libertou a gente, que foi justamente o reinado, os descendentes desse reinado que escravizou a gente aí 300 anos aí, que fez a independência desse país aqui. É uma coisa assim que não tem cabimento. Eu não sei por que o brasileiro aceita tanta coisa. Você vê o Milei fazendo tanta besteira na Argentina, tu vê tanta gente na rua reclamando do cara, fazendo passeata, tá ali aquela coisa, usando a transgressão até para fazer alguma intimidação com o governo. A gente sabe que a extrema-direita é uma coisa covarde, aí a gente está vendo aí por essas pessoas e tudo mais. Mas o brasileiro, infelizmente, teve um Bolsonaro aqui, todo mundo aqui da parte, digamos, progressista de elite, né, e caviar, né, eles ficaram assim, tipo, tá bom, ninguém tá indo na rua, eu tenho que esperar a televisão dar um tipo, como é que é aquela data mesmo? Vou botar aí um dia aí que para eles foi bonito, que foi um dia aí de fevereiro de 2014, não, 2013, se foi mais de 2013, eu não sei quando começou essa celeuma toda aí no nosso país. E todo mundo foi pra rua, até mais que a direta já, né? Precisou de veículos de comunicação, a mentira, para fazer mobilização entre as pessoas. Ou seja, o povo brasileiro está sempre fazendo movimentação de inspirando no cima para baixo, mas é isso que eu venho dizendo, que é uma cultura que a gente tem que desconstruir todos os dias, a gente tem que botar na consciência da gente que a revolução é de baixo para cima, a gente tem que questionar as coisas, começar a olhar com um sentimento assim um pouco mais voltado para construção de baixo para cima. A gente não tem que olhar para cima achando que a referência, o exemplo, para que a gente faça igual, porque o mau exemplo está vindo de cima também, né? Então a gente não pode ter essa conclusão e tal. E vocês pensarem bem nisso que eu falei também, né? Essa questão de que todas as vezes que a gente se promove mediante uma sociedade dessas, né? A gente ganha uma coisa com uma mão e o destino tira com outra. E aí essas pessoas têm uma ideia de que quando se é tirado isso tudo, foi Deus, não sei o que, essas coisas e tal. Não é isso, gente. A ideia é que a gente tem que entender que é o seguinte: você determinando do fundo do seu coração que você está aí me assistindo aí, seja quem você for, você botar na consciência de que você determinando do fundo do seu coração, com sinceridade,
com todo o seu sentimento nobre, que você quer ver um mundo construído sem ressentimento, sem raiva, sem nenhum tipo de agressividade espontânea no sentido destrutivo, mas você usando essa raiva, essa agressividade para um sentido mais construtivo, que seria exatamente aquela situação que você não aguenta mais, que você queira resolver as coisas de um jeito mais intrépido e inteligente e mais sábio, com certeza você vai mais longe e você consegue abrir horizontes que você nem imaginava que conseguia. Sem contar com as ajudas de cima, sem alguma coisa aí que te jogue um anti-mundo próspero, mas que te mova situações de que você olhe para a vida de um jeito que você não enxergue mais margem. Essa que é a mensagem que eu tenho para falar hoje, que vocês entendam muito bem e que todas as vezes que a gente está mediante uma sociedade, a gente ter essa resiliência, né, de que é um dia que passou, é uma situação que não vai acontecer mais e você determinar que essas situações que aconteçam, igual aconteceu aqui em Petrópolis, que foi aquele desastre natural aqui, você determinar do fundo do coração que aquela situação do jeito que foi não vai acontecer nunca mais. Embora a gente saiba que as pessoas estão determinando todos os dias que esse sentimento de polaridade está só levando a gente para o buraco, mas a gente tem que realmente ter muita fé, muita esperança de que a gente tem que, não é transformar o mundo, mas transformar o coração das pessoas em algo que elas enxerguem como uma esperança, uma volta por cima em que é só de nós mesmos que vamos conseguir trazer a volta por cima e a esperança. Muito obrigado aí por vocês me assistirem até agora. Eu tenho vocês no meu coração. Eu acredito que a gente tem a capacidade de fazer tudo coletivamente em prol das nossas vidas. E uma boa noite para vocês. E possivelmente eu volto amanhã para a gente conversar um pouco mais. Muito obrigado a vocês. Um abraço grande. E sejam felizes aí nas suas atividades sociais aí que vocês precisam e merecem para transformar essa vida, esse veneno dessa vida em remédio.